Fala galera, tudo bem? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de Photoshop e a gente vai falar sobre seleção. Seleção pode não ser a coisa mais interessante de fazer, nem a mais legal de fazer no Photoshop, mas certamente é uma das mais importantes. Porque tudo que você faz no programa, quase tudo no caso, parte do pressuposto que você primeiro seleciona, especifica qual é a área que você vai estar atuando e depois você vai aplicar o seu filtro, o seu efeito ou qualquer coisa que você vai fazer. Então a seleção é muito importante, até porque numa fotografia você pode ter objetos de várias formas diferentes, pessoas, cenários, e você aprender a selecionar todos esses objetos é muito importante para que você tenha um bom resultado no seu trabalho final. Então vamos lá, vamos abrir o nosso querido Photoshop. Está aqui ele aberto, eu já tenho uma imagem aberta e eu vou mostrar para vocês hoje as principais ferramentas de seleção. Como eu disse, seleção pode ser uma coisa simples, pode ser bem complexo. Selecionar cabelo, por exemplo, é uma coisa bem complexa sim, e trabalhosa, e é uma coisa que demanda uma aula específica só para isso, né? Então, e é difícil realmente. Então, nesse caso a gente não vai falar, a gente vai primeiro falar sobre as ferramentas iniciais, as funções importantes, você entender, né? Até para que você possa chegar no nível aí do cabelo ou que outra coisa que você deseja selecionar. Beleza? Então a gente começa aqui, clicando aqui nessas ferramentas iniciais, né? A primeira delas é a ferramenta retangular, né? Você pode simplesmente clicar e fazer um quadrado. Esse quadrado pode ser um retângulo, pode ser qualquer forma, né? Repare que você começa a fazer seleção sempre do canto superior esquerdo. Então clica, a sua seleção começa do canto superior esquerdo, né? Tá aqui a minha seleção. Beleza? Aí eu vou fazer aqui a seleção elíptica, uma bola, né? Ela pode ser uma bola perfeita ou pode ser uma bola achatada, oval, né? Você pode achatar ela. Mas como que você especifica que você quer uma bola perfeita, por exemplo, né? Existem as teclas de função. Essas teclas de função, elas funcionam não só para as ferramentas de seleção, mas em todas as outras ferramentas, na grande maioria delas, né? Elas servem para dar refinamentos nessa sua ferramenta. Então, por exemplo, a tecla de função Shift é justamente a tecla que faz você especificar o Photoshop para ele fazer uma ferramenta, uma seleção elíptica perfeita, em vez de fazer ela achatada. Então, por exemplo, se eu aperto Shift, eu não consigo fazer um círculo achatado, apenas uma forma perfeita, ok? E a mesma coisa serve para o quadrado. Vou apertar aqui quadrado e eu vou fazer um quadradinho aqui, aperto Shift e ele fica quadrado perfeito. Já a tecla Alt, ele faz a partir do centro, ao invés de ser a partir do canto superior esquerdo. Então aperto Alt, repare que a minha seleção começa a partir do centro e ela expande em todas as direções, tá? E se eu combino, e mesma coisa aqui para a ferramenta elíptica, a partir do centro, ok? Se eu combino as duas, né, Alt e Shift, ele faz a seleção perfeita a partir do centro, beleza? Além disso, tem essas linhas aqui, é uma única linha horizontal e uma única linha vertical. Quando você clica, pode não parecer, mas existe um pixel em linha que é selecionado, e a mesma coisa aqui, vertical, ok? Você vai usar muito pouco, mas quando você precisar da mão na roda, às vezes você quer tirar uma lasquinha de um objeto, uma coisa bem fininha, aí você vai selecionar só uma linha e já, seleciona automaticamente uma linha inteira daquele objeto, te facilita, mas você usa pouco provavelmente, né? Existem algumas teclas de atalho e sempre que possível eu vou estar compartilhando com vocês. No caso aqui das ferramentas de seleção, existem umas também que são interessantes, né? Além dessas teclas de função, que são as teclas importantes, a primeira delas é Ctrl D, ou Command D no caso do Mac, né? Ctrl D, que é justamente desselecionar. Você tem essa função aqui, se você vier aqui em Select, né, aqui no menu de seleção, ela tem aqui Deselect, que é desselecionar, que é Command D aqui no caso do Mac, Ctrl D no PC. Sempre que você vê Command, no caso do PC é Ctrl, ok? Select All, selecionar tudo, né? E Reselect, ele volta a fazer a seleção novamente que você já tinha feito anteriormente. Ok? Então se eu apertar aqui Command Shift D, ele refaz a seleção que eu já tinha desselecionado. É basicamente a mesma coisa que eu apertar Ctrl Z, né? Então vamos lá, Deselect, beleza. Aí existem outras ferramentas aqui, ferramenta laço, é uma ferramenta de seleção à mão livre, né? Eu uso pouco ela, enfim, mas você pode estar precisando, tá aqui a ferramenta laço. Ferramenta laço poligonal, que ela você seleciona a partir do momento que você adiciona pontos. É uma ferramenta muito utilizada, pelo menos por mim, eu gosto muito dessa ferramenta, porque ela é simples, fácil, não tem mistério e é precisa, né? Então você adiciona um ponto, você move o cursor para qualquer lugar, ele faz uma linha, quando você clicar ele vai adicionar outro ponto, quando você clicar ele adiciona outro ponto, quando você clicar adiciona outro ponto,
né, para você fechar a sua seleção dos alternativos, ou você clica duas vezes, ele fecha automaticamente, né, ou você simplesmente vai clicando até você encostar no ponto inicial. Repara que ele faz um círculo, né, no cursor aparece um círculo, é justamente dizendo que vai fechar a seleção. Cliquei, ele fecha a seleção, beleza? Aí tem a ferramenta de laço magnético, mas antes de falar dessa, eu vou falar da ferramenta de varinha mágica, para você poder entender melhor a laço magnético, que é uma ferramenta simples também de entender. A ferramenta laço magnético, quando você clica, você especifica com um pixel parâmetro, digamos, o ponto de partida, pum, você clicou numa imagem, qualquer ponto, né, ele pega um pixel. E esse pixel tem uma cor, né, e ele vai englobar nessa seleção que está em volta os pixels que têm a cor parecida com aquela. E isso é definido pela tolerância. Tolerância aqui em cima. Quanto maior a tolerância, mais cores ele engloba. Quanto menor a tolerância, menos cores ele engloba. Então, para fazer o nosso exemplo, eu vou pegar aqui, vou botar a tolerância aqui de 4, por exemplo. Tolerância bem pequenininha. E vou clicar no céu azul, né? Cliquei. Aí a gente pode perceber que a nossa seleção fica bem irregular, né? A princípio, quando você olha, o azul parece ser tudo um azul só, né? Mas na verdade existe diferença de tonalidade. Eu não sei se para vocês dá para perceber, mas aqui em cima é mais escuro do que aqui embaixo. E essa diferença é justamente determinada aqui nessa tolerância, se engloba ou não. Então, a partir do momento que eu aumentar essa tolerância, vou botar aqui 8, por exemplo, que eu dobro, vou clicar novamente, né? Aí repare que a seleção já aumenta significativamente. A partir do momento que eu aumento, vou botar 12, ele já vai englobando mais coisas. Por quê? Porque a tolerância aumentou. Tá. Aí, por exemplo, eu fiz essa seleção, pô, mas aí a lua aqui ela ficou toda estranha, né? Porque em volta da lua provavelmente já tem provavelmente também influência aqui dos tons amarelos, alguma coisa, e ele não considerou isso. Como é que eu faço para refinar essa minha seleção? Então as teclas de função, como eu já tinha falado, né, que no caso Shift, Alt, Ctrl, etc., tem funções interessantes. Nesse caso, quando você já tem uma seleção, o Shift e o Alt são muito importantes, muito importantes. O Shift é para adicionar uma seleção à seleção já existente e o Alt é para subtrair. Então nesse caso, que eu selecionei o céu, está faltando selecionar essa parte do céu que não foi selecionada ainda. Então eu posso perfeitamente escolher uma outra ferramenta, você não obrigatoriamente precisa usar a mesma, você pode combinar várias ferramentas de seleção para você selecionar o seu objeto, que isso é muito interessante, dá um poder de trabalho muito grande, né? Nesse caso aqui a gente vai experimentar com a mesma, né? Vamos ver como é que sai o resultado. Eu vou simplesmente apertar Shift, aí repara quando você aperta o Shift, aparece um mais do lado do cursor, tá? Apertei o Shift, e ele vai adicionar novas áreas à sua imagem. À medida que eu estou clicando, ele vai adicionando. Nesse caso, não é a ferramenta mais interessante para você adicionar. Então o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Eu estou dando um Ctrl Z, né? Ops, apertei demais. Vamos lá. Aí eu aperto o Ctrl Z até voltar aqui, digamos, nesse estágio. Você pode perfeitamente pegar aqui uma ferramenta de laço, como eu já mostrei, né? E simplesmente adicionar a sua seleção e você vai contornando a lua até você atingir o seu objetivo. Pum, pum. Estou fazendo rápido, justamente para que a gente possa progredir com a coisa, mas o ideal é que você faça com critério, justamente para que a qualidade final do seu trabalho seja bacana. Além disso, use a ferramenta Zoom para você poder visualizar melhor o que você está fazendo, que ajuda muito. Ou seja, se eu estivesse fazendo uma seleção aqui para valer nesse trabalho, eu de fato não estaria usando esse nível de zoom, e sim, basicamente assim, ok? Então você, como eu mostrei para vocês, só para facilitar aqui a visualização, eu estou selecionando a área que eu quero adicionar, ok? Ou seja, apertei aqui, ele faz a minha seleção. Deixa eu voltar de novo, que pode não ter ficado claro, né? Então, recapitulando, eu fiz a ferramenta varinha mágica, cliquei, ele adicionou bastante coisa aqui, né? Aí a gente está faltando essa parte. Então eu vou pegar a ferramenta de laço, vou apertar Shift e vou adicionar uma área de seleção nessa área que já existe, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a parte que eu quero adicionar. E qual é a parte que eu quero adicionar? É justamente essa parte azul aqui, além da lua. Então eu vou clicar na área de fora dela, nessa parte que eu quero adicionar, né? Aí eu vou simplesmente selecionar essa área. Pum, pum. Aí eu vou fazer do jeito aqui que eu faria, digamos, para que vocês possam ter um exemplo mais real, digamos, né? Então a gente vai simplesmente selecionar aqui, ó. Aí com o nível de zoom, a gente tem condições de fazer uma seleção muito mais precisa. Essa ferramenta de laço, ela é muito interessante, né?
Primeiro, pela simplicidade dela, né? E o segundo é que, apesar da ferramenta ser uma ferramenta de laço de linhas retas, você consegue fazer seleções circulares perfeitamente. Basta você botar os pontos mais próximos, né? E você repare que eu estou fazendo uma seleção aqui bem precisa em volta da Lua, usando uma ferramenta que, teoricamente, é uma ferramenta de linhas retas. Ok? E é uma ferramenta que ela é muito interessante para você fazer seleções na dúvida. Se você não souber exatamente como fazer, você pode pegar essa ferramenta de laço que o resultado provavelmente vai ficar satisfatório, né? Então eu estou aqui terminando aqui a minha seleção. Lembrando que eu estou adicionando, o que eu estou fazendo aqui agora, contornando a Lua, eu terminei de contornar a Lua, agora eu vou clicar em volta dessa área que eu quero adicionar, porque eu estou fazendo uma seleção, na verdade, de adição. Eu estou adicionando essa área aqui, que está irregular aqui, que não foi incluída na primeira seleção, à seleção já existente, né? Ou seja, todo o meu céu, essa parte aqui do céu aqui toda, ela já faz parte da seleção, né? A única parte que não faz ainda é justamente a Lua e essa parte azul, né? Então, como eu quero adicionar apenas essa parte azul, eu estou contornando ela, que é a parte que eu quero selecionar, eu quero adicionar. Então, quando eu fechar, ele adicionou apenas aquela parte. Beleza? Então, como eu falei, o Shift adiciona, o Alt subtrai. Então, suponhamos que eu tenha selecionado isso tudo aqui. Eu posso simplesmente pegar o Alt e subtrair, fazer melhor, por exemplo. Selecionei aqui e peguei uma área maior aqui demais. Opa! É porque eu estou confundindo, porque na verdade o que está selecionado é o céu e não a Lua, né? Então eu selecionei o céu e não a Lua. Então suponhamos que eu selecionei demais e peguei um pedaço da Lua, que é o que eu não quero, suponhamos. Então, da mesma maneira que eu adicionei aquela parte, agora eu posso subtrair essa. Então eu aperto Alt e vou selecionar a área que eu quero subtrair, né? Então eu estou selecionando uma área a ser selecionada ou excluída da seleção. Nesse caso, eu estou excluindo porque eu apertei Alt. Repare que tem um menuzinho ali no cursor. Então, beleza, estou fazendo aqui uma seleção da área que eu quero excluir. Tá? Vou clicar 2 vezes para fechar minha seleção. Ele exclui a seleção e volta ao seu estado original. Beleza? Então a gente fez um entendimento aqui da ferramenta varinha mágica, que eu mostrei por tolerância, né, que é essa. Ao mesmo tempo que eu mostrei para vocês as teclas de função, que é justamente para adicionar e subtrair, apertando Shift ou Alt, né? E as duas é interseção, eu nunca usei, mas enfim, é a interseção de uma seleção com a outra, tá? Você pode experimentar aí. Agora vamos voltar aqui para laço magnético. Para poder experimentar, vou mostrar para vocês, eu vou apertar Ctrl D, né? Para selecionar, voltar ao estado original. A ferramenta laço magnético, ela é uma mistura de laço com varinha mágica. Ou seja, a partir do momento que você vai desenhando com a ferramenta laço, ele vai procurando pontos de contraste de cor, e à medida que ele acha esses pontos, ele vai automaticamente adicionando pontos. Eu costumo brincar que é a ferramenta de preguiçoso, mas ela funciona bem. Então, simplesmente eu vou clicar aqui no ponto aqui inicial, e eu sequer preciso adicionar pontos, basta eu contornar a Lua, que no caso a gente sabe que tem contraste, né? E o Photoshop vai justamente procurar esse contraste e vai automaticamente adicionar pontos, beleza? Então você pode fazer até relativamente rápido. Quanto maior o contraste, mais preciso é a ferramenta, ok? Além disso, apesar dele adicionar os pontos automaticamente, você pode adicionar os pontos justamente para você... Existem lugares que pode ter muito contraste, outros que não tenham tanto contraste. Aí a ferramenta pode ficar um pouco confusa. Então você adiciona os pontos manualmente, aí você ajuda o Photoshop a seguir a tua seleção, né? Então, por exemplo, aqui pode acontecer isso justamente nesses contornos aqui que são um pouco esfumaçados e a tonalidade é um pouco parecida. Aí eu posso perfeitamente ir adicionando pontos justamente como se faz com a ferramenta laço, ok? Então você vai simplesmente fazendo aqui, né? Aí uma coisa interessante, por exemplo, eu estou no meio de uma seleção, né? Aí eu cheguei numa área aqui que eu não consigo mais visualizar, justamente porque eu tenho uma janela em cima, ou chegou no canto da minha imagem, que eu estou no nível de zoom. Como que eu resolvo isso? Existe uma ferramenta que é a ferramenta de mãozinha, que é a Hand, e a tecla de espaço é a tecla de atalho dela. Então quando você clica na tecla de espaço, ela automaticamente vira a mãozinha, te permite arrastar a sua imagem para onde você quer visualizar melhor. Quando você solta, ele volta para a mesma ferramenta que estava onde estava, ou seja, até a sua seleção continua sendo preservada. Aí você pode perfeitamente
terminar a sua seleção, beleza? Então, trouxe aqui para o ponto inicial, clicar 2 vezes, está lá a minha seleção feita. Né? Aí lembrando que eu posso usar essa ferramenta para adicionar a seleção. Né? Apertando Shift, essa seleção já está feita. Se eu aperto Shift, eu vou adicionar uma seleção. Outra coisa interessante, quando você já tem uma seleção e você passa o cursor em cima dela, repara que o cursor muda. Ele vira o cursor de setinha, que é o cursor de mover. Ou seja, eu vou mover a minha seleção. Então eu clico e arrasto, a minha seleção é movida inteira. Tá? Se eu pego a ferramenta de mover e coloco em cima de uma área selecionada, ele não vai mover a seleção, e sim o objeto selecionado. Tá ok? Aí fica um buraco branco ali, porque é justamente o fundo. Né? Então Ctrl Z para voltar ao seu estado original. Volto para a ferramenta de seleção que a gente estava usando. Então a gente pode adicionar com Shift e subtrair com Alt, como eu já mostrei. O Alt e o Shift fazem a interseção, nunca usei, mas você pode, quem sabe um dia, achar uma coisa maneira de usar. Se você achar, me mande um e-mail, porque eu estou curioso para saber. Então vou continuando aqui. A gente tem a ferramenta que eu já mostrei. Quadrado, retângulo, linha horizontal, vertical. Ferramenta laço, laço poligonal, que é uma ferramenta que eu particularmente uso muito. Laço magnético, não uso nem tanto, mas às vezes pode usar quando eu estou com preguiça. Aí tem a ferramenta de varinha mágica, que eu mostrei que é por cor, né? E justamente a varinha de Quick Selection Tool é uma mistura de varinha mágica com pincel. Ela é interessante, eu vou usar um outro exemplo aqui para mostrar, vou abrir um outro arquivo. Né? Vou botar aqui, por exemplo, esse arquivo aqui. Né? Aí eu vou pegar aqui a ferramenta de pincel, que é pincel Quick Selection Tool, que é a mistura de pincel e varinha mágica. Quando você clica, deixa eu aumentar um pouquinho o pincel que está pequeno. A tecla de atalho para aumentar o pincel, você pode estar perguntando, né? O colchete, abre o colchete, fecha colchete. Né? Então o fecha colchete ele é maior, ele abre, e o outro fica menor. Tá? Então vamos botar um pincel desse tamanho mais ou menos, só para a gente poder entender. Quando você clica com essa ferramenta, ele simplesmente faz uma seleção. Agora, quando você clica e arrasta, você imagina, é como se você estivesse clicando várias vezes com a ferramenta varinha mágica e adicionando informações. Ou seja, ele está usando o conceito da varinha mágica de cor, né, para fazer a seleção dele, sendo que naquela região. E à medida que você aumenta essa área que você pinta, mais cores são adicionadas, consequentemente a tolerância aumenta automaticamente. Tá? E vai chegar um dado momento que ele já vai entender que eu quero todo marrom, e ele vai praticamente pegar o chocolate todo. Ó. Repara que está aumentando. Ó, pegou praticamente o chocolate inteiro, tá ok? Aí eu posso simplesmente apertar o Shift e adicionar essa parte, adicionar essa parte, adicionar essa parte. Então tá lá o meu chocolate selecionado. Tá vendo? Continuando. Aí a gente tem aqui, como eu falei, né? A gente tem a ferramenta de estaca de função para poder editar, por exemplo. Repara que ele pegou a sombra, aí ferramenta laço. Eu costumo usar muito para esse tipo de coisa. Eu vou subtrair essa área aqui, não é laço magnético, é laço. Aperto o Alt, simplesmente vou clicar na área que eu quero subtrair. Ó. Pum, pum, pum. Subtraiu, ok? Mesma coisa você pode fazer, suponhamos que eu queira selecionar apenas aqui o chocolate, não a parte de dentro, essa parte do recheio, né? Aí ele já selecionou isso aqui, mesma coisa, Alt, e você pode fazer a sua seleção e excluir ali a área que você quer subtrair. Como eu disse, eu vou fazer rapidinho, justamente para que a gente possa focar mais nas ferramentas do que necessariamente nos detalhes de acabamento. Obviamente que se eu for fazer um trabalho profissional, fazer com mais carinho, num nível de zoom maior, né? O zoom é muito interessante você estar usando. Então repara que eu extraí a seleção aqui, essa parte, eu tirei da seleção. A mesma coisa você poderia fazer aqui, nesses detalhezinhos, mas não vou fazer porque eu acho que não vem ao caso. Né? Então só para mostrar para vocês, como eu tinha dito, quando você seleciona alguma coisa, tudo que você faz no Photoshop, ele restringe naquela área. Então eu vou pegar o pincel, por exemplo, aqui, ó. Peguei o pincel e vou fazer um borrão. Repare que ele só atua dentro da área selecionada. A área que eu acabei de excluir, essa parte branca, ela não foi incluída, não foi pintada, justamente porque ela não faz mais parte da seleção. Beleza? Então, Ctrl Z para voltar, só para mostrar isso para vocês. Então a gente já viu aqui essas principais ferramentas de seleção, né? Essas aqui, beleza, mas tem mais, né? Existe uma ferramenta de seleção, um método de seleção, que é a ferramenta de
Quick Mask, que é máscara rápida, né? Que é essa tecla aqui embaixo, né? Ou tecla de atalho Q, né? Eu costumo sempre tentar incorporar novos atalhos no meu trabalho, porque isso te dá uma agilidade impressionante, vale muito a pena. As ferramentas que você usa com frequência, pratique o hábito de memorizar essas teclas de atalho. Então, a tecla de atalho que é Quick Mask, né? Pum. Quando você aperta Quick Mask, ele automaticamente determina o que não vai ser selecionado, não faz parte da seleção, ele deixa como uma máscara vermelhinha, que ficou tudo vermelho. Repare que o fundo ele é branco e ele ficou avermelhado, né? Então, justamente por quê? Porque ele está dizendo, olha, essa área não faz parte da seleção. Já o chocolate, que faz parte da seleção, ele mantém a sua cor original. Suponhamos que a gente queira incluir o palito, né? Então a gente vai usar essa máscara para pintar a área que a gente quer selecionar a mais, que a gente quer incluir. Então, por exemplo, se eu pegar a ferramenta pincel, o pincel, não é a ferramenta de seleção, em cima a ferramenta pincel, a gente vai pintar a seleção. Então, por exemplo, se você rabiscar aqui com a cor preta selecionada, Ctrl Z aqui para vocês verem, o preto ele vai pintar de vermelho e o branco ele vai simplesmente apagar, né? Então eu vou apertar aqui de vermelho e estou fazendo uma linha aqui em cima do chocolate. Repare que quando eu voltar para sair do modo de edição de Quick Mask, essa área vermelha ela vai sair da minha seleção, igual a parte branca que não faz parte da minha seleção, o palito também não. Então eu vou apertar o Q. Repare que a minha seleção já não é mais incluída ali. Ou seja, é um método rápido de você fazer de você selecionar usando ferramentas de pincel, digamos, né? Você pode também usar outras ferramentas que não só de pincel, você pode usar outras ferramentas de seleção dentro do método de Quick Mask. Eu não uso muito Quick Mask, mas eu sei que pessoas usam, né? Então aí fica a informação, você pode experimentar e de repente pode ser interessante para você também, né? Então eu vou voltar para o modo de Quick Mask. Da mesma maneira que eu excluí essa parte, suponhamos que eu quero incluí-la. Então eu vou simplesmente trocar aqui o pincel, que sempre que você usar o Photoshop e você for pintar alguma coisa, ele vai pintar com a cor de cima. Então você vai clicar nessa setinha aqui para inverter, a que está embaixo vai para cima e vice-versa. Cliquei, ela vai para cima. E agora eu vou pintar novamente, né? Vou aumentar um pouquinho meu pincel. Eu vou pintar novamente aqui aquela parte que eu tinha excluído para incluir, tá ok? E eu vou aproveitar e vou pintar aqui o meu palito. Vou fazer a seleção rapidinho aqui. Deixa eu mostrar uma coisa interessante logo. Deixa eu aproveitar e mostrar uma outra coisa interessante, né? Quando você está pintando, você tem as teclas de função também. E uma delas que é muito importante é a Shift. A Shift te permite fazer uma linha reta de um ponto para o outro. Você clica no primeiro ponto, quando você faz o Shift, ele faz uma linha reta. E é o que eu vou usar aqui. Então eu vou clicar bem aqui na base do palito, eu vou apertar Shift, estou com o Shift segurando nesse exato momento, eu vou clicar. Ele já faz uma linha reta. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o Shift apertando, ele já faz uma linha reta. Agora eu vou fazer esse círculo, tá ok? Aí aqui fica dentro, fica mais fácil de pintar, né? Você pintou o contorno, pode aumentar um pouquinho o pincel. Ou seja, esse modo de Quick Mask, ele te permite usar as ferramentas de pincel, de pintura, digamos, para você pintar a sua seleção. Quando você já terminar, você aperta o Q. Repare que agora o palito já faz parte da seleção também. Olha lá. Beleza? Ctrl Z. Método Quick Mask já foi mostrado. Então a gente vai apertar Ctrl D para desfazer a seleção. Vamos voltar aqui para a nossa lua e vamos ver outro método. Eu vou apertar Ctrl D de novo e vamos aqui selecionar no menu Select. A gente tem algumas opções, vou mostrar para vocês Color Range. O que ela faz? Ela é muito parecida com a ferramenta Varinha Mágica. Só que a Varinha Mágica, aonde você clica, ele faz aquela análise no redor daquela imagem, o que ele inclui. A ferramenta Color Range, ele vai pegar na imagem inteira, independente da onde que está a cor. A única coisa que você precisa é especificar qual é a cor que você quer. Então, eu acabei de chamar a janela, não fiz nada ainda, eu vou fazer agora. Então está tudo preto, repara que essa janela está preta. Quando eu clicar em alguma área da imagem, ele vai simplesmente botar em branco aqui qual é a área que ele está incluindo na seleção. Então eu vou clicar nessa parte laranja mais escura da imagem, pum. Então eu selecionei, aí repara que já mostra aqui a lua, e algumas partes são brancas, outras partes são meio cinzas, outras partes são pretas.
E como que você define isso? Tem uma tolerância, que é esse fuzziness, que é igual a tolerância da ferramenta varia mágica, que você vai simplesmente diminuindo. Repara, quanto mais você diminui, menos áreas é selecionada aqui no preview. Quanto mais você aumenta esse fuzziness, maior é a tolerância, consequentemente mais cores é englobado. Uma coisa importante, se você aumenta muito esse fuzziness, você aumenta muito essa tolerância, ele vai começar provavelmente a pegar áreas de outra parte da imagem que você pode não necessariamente querer. Como, por exemplo, se você for lá ver aqui no preview, você vai perceber que ele começa a pegar tons aqui dessa estrutura aqui, dessas vigas, dessas pilastras, justamente porque ela também tem tons amarelados, né? Então é uma coisa que a gente não quer no caso, a gente quer só a lua. Então como que a gente faz? Existe um outro método que complementa esse, que é justamente a tecla Shift de função, que é adicionar uma nova cor. Então a gente clicou aqui com a ferramenta inicial para pegar essa seleção, né? Agora a gente vai apertar Shift e vai adicionar novos tons de amarelo, laranja e tal, justamente nessa nossa seleção, para que a gente não precise aumentar tanto essa tolerância aqui, esse fuzziness. Então eu vou apertar Shift. Repara que a partir do momento que eu aperto Shift, ele já adiciona pontos aqui, né? Eu clico em vários tons diferentes de amarelo, de laranja, da cor que eu quero selecionar. E quanto mais pontos você adiciona, mais ele engloba. Isso te permite você diminuir um pouco mais aqui o fuzziness e trabalhar num ponto geralmente mediano, que vai te permitir ter uma seleção mais precisa, digamos. Então dá OK e instalar a minha seleção. O que é interessante aqui, diferente da varinha mágica, repare que ele já selecionou a lua, inclusive as faixas de cor da lua que estão entre essas vigas. Tá vendo aqui? Ó? Deixa eu pegar aqui, Ctrl Z, vou pegar aqui um vermelho, uma cor de contraste para pintar, para facilitar o seu entendimento aqui. Ok? Mas ao mesmo tempo, olha aqui como é que ele selecionou aqui, ó, essa parte que eu não gostaria que ele selecionasse, tá vendo? É justamente o fuzziness que a gente trabalha para corrigir isso. Então como é que a gente pode fazer? Ctrl Z, antes de pintar, eu venho aqui e excluo essa seleção. Eu pego a ferramenta de laço, poligonal, ou qualquer outra ferramenta, ou Quick Mask, tá vendo? Quick Mask, ó, apertar o Q, aí essa área aqui eu não quero incluir. Então eu simplesmente pego o pincel, vou diminuir o tamanho do pincel, aí eu cliquei, pô, não é isso que eu quero o inverso disso. Então aperto Ctrl Z, mudo a cor aqui, olha. Pronto. Aí eu pronto, já verifico se tem alguma outra área que eu quero excluir, por exemplo aqui. Ok? Aí eu já reparo aqui em cima que ele também, nesse caso, ele já tem essa área aqui que ele está selecionado que eu não quero que selecione, então eu vou continuar pintando aqui, no caso, eu inverto o que eu quero, né? Não é isso, então Ctrl Z, vou inverter a cor, para que ele fique da cor da lua padrão ali, ó. Ok? Isso no caso eu estou usando o Quick Mask, pode usar outra maneira, tá? Tá só a minha lua, aperto o Quick Mask e ele volta para o método padrão, ou seja, agora eu tenho a minha lua selecionada do jeito que eu quero. Sem aquele problema, deixa eu meter aqui, que a gente estava tendo aqui embaixo, que era justamente ele estava pintando uma parte que ele estava incluindo isso aqui na seleção, que é o que eu não queria. Tá ok? Então a gente já viu o Quick Mask Tool, já vimos a ferramenta de Color Range, vimos essas ferramentas de seleção. Com essa combinação você já consegue fazer praticamente tudo. Existem ferramentas, métodos e técnicas mais avançados, mas que a gente não vai ver agora, obviamente. Primeiro você tem que praticar isso, porque a combinação dessas ferramentas te permite fazer seleções muito complexas já, né, com essas poucas ferramentas. Tá? Mas vamos terminar algumas coisas importantes. A gente pode selecionar, salvar uma seleção. Quando você clica em salvar a seleção, você pode simplesmente vir aqui, lua. Né? Aí eu aperto Ctrl D para selecionar, por exemplo. Pô, e agora? Eu quero minha lua. Aí você vem aqui, Select. Aí Load Select, eu carregar a seleção. Aí você vai especificar a seleção. Qual é o nome da seleção? Lua. Lua. Aí você vai dar OK. Pum, já carregou a seleção da lua de novo. Beleza? Então, um método interessante. Legal quando você salva o arquivo, a seleção também é salva. Essa seleção, elas ficam aqui no modo Channel, são os canais, né? Então, aqui, lua. Né? Quando você clica, ele mostra apenas a lua. Aí lembrando de clicar aqui em cima em RGB ou CMYK, CMYK, né? Que são os métodos de cor. Vou falar de cor em outro vídeo.
tá bom? Não vou entrar nesse mérito agora, mas de qualquer forma a sua lua está aqui selecionada, né? Para você carregar ela dessas duas maneiras, você clica em Select Load Selection, ou você clica com Ctrl em cima da lua e ele vai carregar essa lua também. Então, repare que ele mostra um pontilhado ó, do lado da mãozinha. Esse pontilhado é a menção de seleção, ok? Então, pum, vou botar aqui o método tradicional, que a gente voltou. Esse Quick Mask Mode é a mesma coisa que clicar aqui em Quick Mask Mode, né? Já vimos carregar a seleção e desfazer a seleção. Vou mostrar um outro ponto importante que é interessante também. Pegar uma seleção aqui, por exemplo, de um quadrado, né? Eu vou fazer um quadrado aqui apertando Shift para ficar um quadrado perfeito. Pum, vou pintar de vermelho. Vou fazer outro quadrado agora, separado, uma outra seleção. Agora eu venho aqui, Select, Modify, modificar, né? Aí tem aqui Feather. Feather, ele vai esfumaçar a borda da seleção. Então se eu tiver um Feather de 2, ele vai esfumaçar 2 pixels para fora, 2 pixels para dentro. Vou dar OK. Aí você a princípio não percebe a diferença quando você dá OK. Mas se eu pegar a ferramenta de pincel e pintar, você vai perceber agora que existe uma diferença nítida entre uma seleção e a outra. É justamente o Feather que faz essa suavização dos pontos. Beleza? Então, continuando, a gente já viu aqui o Feather, aí eu vou mostrar outros que são interessantes, né? Vou fazer outra ferramenta de seleção aqui. Pum, né? Aí a gente tem aqui esse border, ele vai ignorar a seleção e vai apenas pegar a borda e vai fazer as bordas da seleção e vai fazer uma borda com ela. Vamos visualizar para você entender. Clicar em border, vou botar aqui 4, por exemplo. Aí ele fez uma borda de 4 pixels usando a seleção que a gente tinha. Ok? Vamos lá. Aí eu vou fazer uma outra seleção aqui. Pum. Aí a gente tem Select, Modify, Contract. Ele vai contrair a sua seleção. Vou contrair 4 pixels. Pum. Ele diminui a seleção. E a mesma coisa, Select, Modify, Expand. Ele vai aumentar a sua seleção, 4 pixels. Pode ser 4, 5, 10, 15, quando você precisar. Bom, ele aumenta a sua seleção, né? Aí mais alguma coisa, pum, aqui está tudo ok. Vou voltar aqui para camadas. Então, recapitulando, a gente viu as ferramentas de seleção básicas que tem aqui à esquerda, né? A gente viu as ferramentas de laço, a gente viu a ferramenta de varinha mágica, de Quick Selection Tool, que é tipo pincel e varinha mágica. Vimos a ferramenta de Quick Mask, que é máscara rápida, tecla de atalho Q, para você editar isso, né? Vimos a ferramenta Color Range, que ela é basicamente parecida com a ferramenta varinha mágica, sendo que ela faz na imagem inteira. Então é interessante você experimentar essas ferramentas. Nós vimos que nós temos uma maneira de concatenar as seleções usando essas teclas de função que é Alt e Shift. Shift adiciona, Alt subtrai. Existe uma que eu não falei, que é a combinação das duas, que na verdade faz a interseção. Eu nunca usei, mas se você tiver alguma maneira de usar, você pode comentar aí pra gente poder incorporar isso, porque eu nunca usei essa ferramenta e não vejo funcionalidade, por isso que eu não mostrei, né? Que é justamente a combinação do Alt e Shift, que faz a interseção em vez de adicionar ou subtrair. Beleza? Então é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se falta falar mais alguma coisa de seleção que seja relevante, né? Tá tudo ok aqui. Seleção foi falado, tudo ok. Então é isso. Eu espero que tenha esclarecido para vocês. Lembrando, seleção pode não ser a questão mais legal de fazer no Photoshop, mas certamente é uma das mais importantes. Então é interessante você praticar essas ferramentas. Para cada objeto existe um método de seleção específica, existem, mais indicada, né? Existem 1001 maneiras, tem uma brincadeira que eu falo, existem 1001 maneiras de se fazer a mesma coisa no Photoshop, né? Cada profissional usa uma, então quanto mais você experimentar as ferramentas, mais você vai incorporar essas técnicas no seu dia a dia, mais eficiente você vai ser e melhor vai ser o resultado do seu trabalho. Se você gostou do vídeo, você pode nos ajudar compartilhando, clicar em curtir aqui no próprio YouTube mesmo, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde. E se você quiser mais informações, outros vídeos, você pode seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, porque a gente vai fazer vídeos sequenciais para que você possa ter um aprendizado contínuo e consistente, né? Em vez de você ficar
pega um vídeo aqui, pega outro vídeo ali, então você tem um aprendizado consistente, né? Então você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e você pode também entrar no nosso site tutorialmaster.com.br, que lá a gente vai estar consolidando todas as informações lá, é muita coisa interessante que a gente vai estar preparando para você, tá bom? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!